Fala pessoal, hoje com um cenário diferente, estamos aqui dentro do carro, estou aqui com minha esposa. Para quem não me conhece, sou Rafael Coelho, educador financeiro, e nesse canal a gente fala sobre finanças pessoais, para você conquistar uma vida anti-crise financeira, aprender a sair do sufoco financeiro se você estiver, e também falando com casais. Até por isso minha esposa está hoje aqui comigo, né? Porque é difícil ter o tempo dela. Ela é profissional da área de saúde, enfermeira, né? Ela também é mãe, tem várias outras responsabilidades, então é difícil conseguir um tempo. Então aproveitei esse tempo aqui para a gente desenvolver um conteúdo para falar com casais sobre finanças, né? Contando um pouco da nossa experiência, da nossa realidade. Então é isso. Então vamos lá, né? Fazer aqui quase que uma entrevista, algumas perguntas que eu nunca tinha feito para ela, não tem nada combinado. Então vai realmente de uma forma bem espontânea. Eu vou estar olhando para frente porque eu estou dirigindo, mas é isso, vamos avançar, né? E aprender um pouco mais sobre finanças. Então vamos lá. Amor, como que é ser esposa de um educador financeiro, um cara que controla as coisas? Você já tinha educação financeira? Como que era isso? Eu e 100% do Brasil, entre aspas, 90% do Brasil não tem educação financeira, né? A gente não é treinado para isso, mas ser esposa de um educador financeiro é uma eterna aprendiz, né? Nós, ano que vem, vamos completar aí 10 anos de casado. Eu disse para ele já que esses 9 anos que nós estamos juntos, a trajetória que a gente vem construindo é de aprendizado, né? Eu, em especial, nesse universo que eu realmente desconhecia. Então é ser uma eterna aprendiz. Gente, isso é muito bacana, porque muitos acham que é fácil, né? Sempre a vida do outro acha que é fácil. Então eu me formei em finanças e ela se formou em enfermagem. Certo. Então o que acontece? Ela não tinha uma educação financeira, assim como eu também não tive em casa. Fui aprender um pouco na faculdade e depois fui desenvolvendo isso. E a gente casou. E aí o que acontece? As dificuldades normal dos casais. Sempre tem aquele cônjuge que lida um pouco melhor com finanças e outro nem tanto, né? Agora, claro, isso depende muito de cada casal, porque precisa haver o diálogo. Não adianta você ter facilidade em lidar com dinheiro, mas se você não conversa, ou se o outro cônjuge não está disposto a aprender. Graças a Deus, né? Ela sempre foi muito compreensiva, né? Aprendendo não é fácil, lógico, mas ela foi se adequando. Ela veio de uma realidade que era consumia, né? Consumia sim, bastante. E aí daqui a pouco a gente se encontra numa situação de ter que regrar algumas coisas. No início do casamento, principalmente, a gente ganhava muito pouco. Para aqueles que conhecem a nossa história, nós éramos missionários, né? Trabalhávamos 100% para a obra, não tinha salário, era apenas uma ajuda de custo. E isso foi um desafio para nós. Mas isso não nos impediu de avançar, isso não se tornou um empecilho. Mas a gente aprendeu a tirar a lição dessa situação e eu comecei a aplicar o que antes era só teoria, né? Então, por isso que hoje a gente consegue ajudar casais. Por quê? Porque já passamos por isso. Não é fácil, mas é possível. Então, quero que ela também conte agora um pouco da experiência dela, como que foi, né, na prática, a gente começar sem ter dinheiro, mas como que foi essa história, né? No início, muita restrição, aí daqui a pouco a gente faz algumas viagens, que aí já foi um pouco mais liberado. Como que foi isso? Não, é entender que é início de uma construção. Relacionamento conjugal já é uma questão emocional, enfim. E aí entender que a vida financeira também é uma construção, né? Então, no início, claro, eu tive que me conscientizar, como diz. Assumir a responsabilidade. Preciso de amadurecimento no aspecto financeiro também, né? Então eu tive que fazer escolhas, eu tive que decidir, tive que manter, né? E ainda mais dentro do contexto, dentro do casamento. Conversar e definir qual é a melhor opção para o casal, né? Então a gente em vários momentos precisou de fazer restrição. Fácil não é, mas é uma decisão. E a partir do momento que você toma uma decisão, você precisa ser o adulto suficiente de mantê-la.
para alcançar aquele objetivo. É doído? Claro, com certeza, mas o que na vida, para obter sucesso, obter um bom resultado, né, não vai passar por um processo de renúncia. Então, nesse sentido, eu acho que o grande aprendizado é isso. É saber dessa troca, que você precisa estar disposto, que não vai ser fácil, e não é para ser mesmo, mas que conversado, acordado, naturalmente você vai alcançar um resultado juntos e crescer, né? Então, assim, eu falo hoje isso com mais tranquilidade, mas na época não era não, viu? Era proposto uma possibilidade, a gente vai focar nisso, nesse objetivo, então nós precisamos cortar custos aqui que não são necessários, que não são tão pertinentes para o nosso momento, né? E aí, no meio do caminho, dá uma cambaleada e o Rafael vir falar, vamos lá, vamos lembrar do que a gente determinou, do que a gente conversou, né? E isso também me fez ter mais consciência, porque tudo é uma questão de hábito. Tem pessoas que consomem bastante, tudo quer comprar, tudo quer fazer, e tem outras formas de você enxergar isso. Então, mais do que a prática em si, eu tive que me permitir aprender novas coisas e me permitir ressignificar, né, a questão da compra. Por que comprar? Por que comprar tanto? Por que gastar tanto com tantas coisas? Sendo que, enfim, tem tantas outras coisas que a gente pode entrar, né? Eu não vou entrar nesse aspecto agora, mas é isso. É interessante, não sei se vocês perceberam, que envolve muito mais a questão de mentalidade, comportamento e resiliência, os 3 pilares que a gente trabalha, né, na educação financeira. Então, não é só fazer conta, fazer planilha, é ter essa conversa, esse diálogo, se permitir realmente pensar diferente, porque a gente não foi programado para isso, a gente não cresceu numa família, muitas das vezes, educada financeiramente. Então, é isso, e isso junto com as dificuldades naturais do casamento, independente da condição financeira. Então esse é o desafio que precisa ser superado, é a gente entender que a gente precisa estar em constante evolução. O problema é quando um dos cônjuges ou os dois acham, já sei, não, a gente vamos pesquisar aqui na internet, e a gente encontra alguns vídeos gratuitos e funciona. Nada contra, por exemplo, você está assistindo um vídeo gratuito, mas só que não se iluda, não é um vídeo ou 2 que vai resolver sua vida. E outra, que aqui no YouTube as coisas são misturadas, não tem uma sequência, não tem uma ordem. Mas, claro, dá para aprender, dá para ir resolvendo algumas coisas, sim. Mas você precisa investir em vocês. Muitos perguntam, né? Em que é bom investir hoje? O que está sendo bom na bolsa? Não é questão de investimento na bolsa, muitas das vezes. A pessoa, antes de investir na bolsa, tem que investir em tantas outras coisas. Entre elas, né, no casamento, no seu desenvolvimento pessoal, em tempo de qualidade. Isso tudo precisa ser pensado. Poucos falam sobre isso. Então, é importante se desenvolver. É importante ter o diálogo, entender que são fases da vida. É diferente a fase em que a gente era um casal sem filhos. Hoje, a gente, graças a Deus, tem uma princesa, né? Então, o que acontece? É uma outra experiência. Daqui a pouco vinha o 2º, 3º filho, é outra experiência. Depois, os filhos crescem, outra, e assim vai. Daqui a pouco, os pais, o casal está solteiro novamente, entre aspas, porque os filhos já cresceram, já casaram. Mas cada fase tem a sua experiência, tem o seu aprendizado, e da mesma forma são as fases na área financeira. Assim, até porque quando você casa você tem uma realidade financeira, e a ideia é que essa realidade vai melhorando. Mas se conforme você ganha mais, você gasta mais, dá na mesma. Talvez você vai estar ganhando mais e tendo mais dívida. Então por isso que é importante entender que precisa viver sempre um padrão abaixo da sua realidade. E entender que precisa ser conversado, entender que os dois precisam juntar os ganhos e ter como um só ganho. Não é, você ganha mais, eu ganho menos, você paga isso, eu pago aquilo. Mas é ter esse diálogo, é entender que os dois se tornaram uma só carne, como a Bíblia diz. E falando nesse lado espiritual, também isso influencia muito. Por quê? Porque a gente também entende que se não fosse o Senhor na nossa vida, a gente já teria separado há muito tempo.
Por quê? Porque somos diferentes. Vocês perceberam, ó, tem um olho puxado, né? Uma cultura literalmente diferente. Completamente. Então, se não for Deus na causa, literalmente, não dá certo nenhum casamento. Então precisa haver esse elo, entendimento, né? Esse elo. Deus precisa estar no casamento. Porque Ele criou o casamento, Ele sabe como tem que ser. E se não tiver Ele, realmente se torna muito difícil. E aqui não estamos falando de religião, estamos falando de algo que realmente é compreensível, né? Há um Criador, há um Deus, independente de como você creia. Mas nós somos evangélicos, nós cremos em Jesus, em Deus, né? E cremos que isso fez toda a diferença. Sim. Até porque nós estamos alinhados no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E se você não está nessa realidade, procure buscar ajuda no campo espiritual também. Procure uma igreja, procure um pastor, alguém que realmente possa ajudar vocês. Entenda que quando vocês casaram, vocês tinham o mesmo objetivo. E ao decorrer da vida, talvez isso foi mudando. Um foi por um caminho, outro foi para outro, e precisa voltar ao mesmo objetivo. Sim. Os dois precisam pensar e correr, alcançando, focando o mesmo objetivo. Exato. Então não é só finanças, percebe? Olha só como a gente trabalha outras coisas. Porque se fosse só planilha, seria muito simples, né? Se fosse só fazer cálculo, conta de é melhor alugar ou comprar carro, é melhor alugar ou comprar casa, é melhor investir em tal ação. Isso é muito simples, mas a questão não é essa. A questão é esse relacionamento que envolve as finanças.